Olá, meus queridos amigos que nos acompanham pelas redes sociais da Associação Espírita Caridade na noite de hoje. Sejamos todos nós muito bem-vindos ao trabalho a qual vamos realizar na noite de hoje, que é o trabalho de atendimento espiritual aos encarnados. Para nós é sempre uma grande satisfação para poder realizar esse trabalho. Sabemos que é uma tarefa árdua, aonde todos nós temos as nossas dificuldades, mas sempre temos aquele tempo para nos espiritualizarmos. E é isso que todos nós precisamos no momento a qual estamos passando. É um momento de grande reflexão para que todos nós possamos saber lidar com a situação deste momento. O vírus, a pandemia, o desespero de muitos irmãos, perda de entes queridos. O que devemos fazer? Chorar, gritar, desistir de tudo? O que nós devemos fazer com esta lição a qual o nosso Pai Maior, Deus, está nos dando neste momento? Momento de podermos refletir. E aqui entra a questão da tecnologia. O quantos de nós, por vezes, adaptamos a tecnologia para o nosso trabalho, para o dia a dia, em diálogo com os amigos e até mesmo o trabalho. Hoje a tecnologia em nossas vidas, ela está fluindo de uma maneira aonde todos nós estamos utilizando essa tecnologia, que é uma ferramenta maravilhosa para este momento a qual nós estamos passando. O momento de isolamento, momento onde todos nós temos que ficar em nossas casas, não estamos conseguindo ter contato por vezes, o frente a frente, né? Carne a carne, como dizem, frente a frente com meu pai, frente a frente com minha mãe, com os meus filhos, estou viajando, não estou conseguindo ter o contato frente a frente, mas tem a tecnologia através dos smartphones, dos computadores, onde nós estamos conseguindo nos conectarmos com aqueles que nós não conseguimos ainda, por vezes, falar. Um irmão distante, essa é a oportunidade. E hoje está ocorrendo isso aqui na Associação Espírita Caridade. Assim como em outras casas espíritas, também estão realizando o mesmo trabalho de estar realizando a chamada live pelo Facebook ou pelo YouTube, levando um pouco de esclarecimento, um consolo a esses irmãos que precisam de auxílio. Precisam se esclarecer, precisam ainda deste consolo, pois muitos de nós ainda não conseguimos entender o que está ocorrendo nesse momento. Acabamos ficando desesperados com essa situação. E o espírita, por vezes, acaba não acreditando, acaba não colocando a sua fé neste momento. Será que nós vamos morrer? Será que nós vamos pegar o vírus? Será que nós vamos nos contaminar? Meu Deus, e agora? O que vai ser de nós? Aonde está a nossa fé? Isso nós estamos falando para aqueles que são frequentadores, são trabalhadores da casa espírita. Aonde está a nossa fé? É o momento de colocarmos a fé em prática. Acreditarmos no Pai. Mas como era antigamente? Há 2000 anos atrás, antes de Cristo, com Abraão, com Moisés, como era? Essas situações de acreditar no Pai, será que o Pai existe mesmo? Será que Deus vai abandonar seus filhos neste momento? Como bem falamos no início, são algumas reflexões que nós temos que fazer a toda essa situação a qual está ocorrendo nesse momento. Então, vale nós, nesse momento, pensarmos no que nós estamos fazendo dentro da nossa casa hoje, com o Fica em Casa,
Vamos ficar no nosso lar, com o pai, com a mãe, mas puxa vida, vou ficar com a minha família. Minha família é muito chata. Eu me irrito, eu me estresso. Não tem como eu ficar 24 horas dentro da casa com eles. É muito chato. Mas é um momento ao qual nós estamos recebendo de poder conversar com o nosso pai. Nós nunca conversamos com o nosso pai. É um momento de nós podermos conversar com a nossa mãe. É o momento de podermos conversar com os nossos filhos, com a nossa companheira, refletirmos no que está ocorrendo neste momento. E essa palavra refletir, nós acabamos repetindo ela e acabamos nos tornando chatos por vezes. Mas só fala em reflexão. Sim, nós temos que refletir no nosso dia a dia, porque são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Um bom dia, uma boa tarde. Isso muda muitas coisas para uma pessoa. Um bom dia sorridente, uma boa tarde, uma boa noite, seja bem-vindo, olá meu amigo, olá minha amiga. Para aquele que está num momento de dificuldade, é uma grande conquista receber um oi, um olá. Então, meus amados irmãos, que nós possamos continuar seguindo os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, pois Jesus deixou para todos nós diversos ensinamentos, mas bem poucos destes ensinamentos a qual Jesus nos deixou, nós conseguimos aplicar na nossa vida. Temos ainda muitas dificuldades. E quando falamos em dificuldades, adentra a nossa temática, pois nós estamos falando sobre obsessão. E hoje nós vamos estar falando o trabalho e atendimento espiritual aos encarnados. É o módulo 5, roteiro 5, se encerra hoje a obsessão, né? Quando nós falamos de se encerra o trabalho de obsessão, né? E nós vamos tentar focar, prestar atenção, porque como é o último roteiro, aqui vai dizer realmente o tratamento para a obsessão. Como nós podemos, entre aspas, nos livrarmos dessa obsessão. O que eu posso fazer para não ter essa obsessão? E vai ter o tratamento, vai ter a explicação, à luz da doutrina espírita, como nós podemos realizar este tratamento dentro da casa espírita ou no nosso lar. Como nós vamos conseguir nos livrar dessa obsessão. Então, obsessão, tratamento, Jesus e a desobsessão, contribuição do Espiritismo, contribuição da vítima, o combate à obsessão, a participação da família, as dificuldades, tratamento. Então aqui nós vamos iniciar falando sobre esse tema, obsessão, tratamento. Trabalho doutrinário e mediúnico que se faz procurando libertar alguém da ação espiritual prejudicial e insistente que esteja sofrendo. Trabalho doutrinário e mediúnico que se faz procurando libertar alguém da ação espiritual prejudicial e insistente que esteja sofrendo. Quando nós vamos até a casa espírita, nós chegamos até a casa espírita, lá nós somos recepcionados. Por vezes nós estamos encontrando dificuldades. Não estamos conseguindo dormir, estamos ouvindo vozes, perdemos um ente querido, entre outras coisas a qual nós encontramos dificuldade. E quando nós somos recepcionados na casa espírita, sempre tem o irmão que está na recepção. E lá, quando chegamos até a recepção, nós falamos o seguinte: olha, eu gostaria de conversar com alguém que pudesse me auxiliar para poder me dar uma opinião, uma dica para que eu possa melhorar essa situação que está sendo perturbadora. Eu não estou conseguindo dormir, eu estou ouvindo vozes. Atendimento fraterno. Lá, vamos até o atendente, vamos lá, somos atendidos, passamos pelo atendimento fraterno, onde é um diálogo que nós vamos falar do que nós estamos sentindo, qual a situação a qual nós estamos passando, e vamos estar
passando por esse processo e vamos ser encaminhados para algum trabalho, seja um curso na Casa Espírita. Aqui na Associação Espírita Caridade nós passamos pelo atendimento espiritual, a desobsessão. Então é um atendimento espiritual aos encarnados, que ocorre todas as segundas-feiras, mas devido à pandemia, a Casa Espírita está fechada, mas nós estamos realizando este trabalho, a live, né, como bem falamos lá no início da nossa exposição. Então é a live onde nós podemos assistir nas nossas redes sociais, Facebook, pelo YouTube, que são as ferramentas, né, as plataformas onde nós podemos assistir esta exposição a qual nós estamos realizando. Quando nós chegamos então até a Casa Espírita, passamos pelo atendimento fraterno, somos encaminhados a este trabalho de atendimento espiritual aos encarnados, que aqui na Associação Espírita Caridade nós ficamos durante 8 semanas, que são equivalente a 2 meses. Vamos passando onde nós vamos observando todas as segundas-feiras esses slides com essas temáticas diferentes. E durante essas 8 semanas nós vamos ter compreendido alguma coisa, se nós queremos esse auxílio. Então, durante essas 8 semanas nós vamos ter que compreender. Alguns de nós, por vezes, olha, eu ainda estou com dificuldade, posso ficar mais um pouco? Não consegui ficar 100% ainda. Não tem problema, conversa com os trabalhadores da Casa Espírita, nós podemos ficar mais um tempo. Irmãos ficam 2 meses, 3, 4, 5, 6, 1 ano, mais 1 ano dentro da Casa Espírita, num trabalho de atendimento espiritual aos encarnados, numa desobsessão. Meu Deus, então já não é mais desobsessão, isso já é algo para internar. Se nós formos pensar pelo lado negativo e por esse lado material, não. Este irmão precisa de auxílio sim, vai ficar 1 ano, 2 anos, quanto mais tempo ficar na Casa Espírita, melhor, para que possa compreender, para que possa se esclarecer. Mas como nós somos falhos ainda, nós sempre temos o pensamento de, fulano continua bem louco. É o primeiro pensamento que nos vem à mente, pensamento maldoso. Não tem importância se fulano, o Beltrano vai ficar 1, 2 anos, 3 anos em tratamento na Casa Espírita. O importante é que ele está se tratando e está dando continuidade nesse trabalho. Somos encaminhados, dando continuidade, somos encaminhados então para o trabalho da segunda-feira aqui na Associação Espírita Caridade. Enquanto este trabalho está ocorrendo aqui dentro do salão, dentro da Casa Espírita, com os irmãos que estão presentes, em uma outra sala tem os irmãos, os médiuns, trabalhadores da Casa Espírita, que estão trabalhando com os espíritos em atendimento aos irmãos que estão presentes dentro do salão, no caso assistindo a exposição, estão trabalhando no campo espiritual de cada um desses irmãos. E esses irmãos médiuns estão em outra sala. Então, é necessário que esses irmãos realizem esse trabalho para que possa fluir também esse trabalho de amor e carinho para com esses espíritos a qual estão obsidiando. Pois esses espíritos obsessores precisam de auxílio. Precisam ser encaminhados. Precisam se libertar, precisam voltar ao plano espiritual para serem auxiliados. Pois, se não forem auxiliados pelos amigos espirituais e pelos trabalhadores da Casa Espírita, os trabalhadores da Casa Espírita que estão ali como o dialogador e o médium que está auxiliando para dar a chamada passagem a este espírito, nós não vamos estar auxiliando. E os espíritos obsessores são os que mais precisam de auxílio. Mas como nós não conseguimos compreender e esses espíritos obsessores vêm e se influenciam, né? Acabam influenciando de forma negativa em nossas vidas, nós acabamos não entendendo. Mas essa seria a forma de trabalho doutrinário dentro da Casa Espírita e mediúnico, pelo menos aqui na Associação Espírita Caridade, e assim como em outras casas também, funcionam em dias diferentes, né? E alguma maneira diferente, mas é tudo a mesma coisa. Então a Associação Espírita Caridade funciona desta maneira, auxiliando o seu próximo. Embasamento doutrinário. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, trazendo doentes atormentados
de espíritos impuros, e eram todos curados. Atos capítulo 5, versículo 16. Então, vinham muitas pessoas de cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo pessoas doentes, de espíritos impuros. Quando falamos em pessoas doentes e traz aqui atormentados de espíritos impuros, nada mais do que nós trazermos algum amigo nosso que está atormentado, está doente. Como doente? A dor de cabeça não passa, essa dor na barriga não passa, uma dor no ombro faz meses que eu sinto, o médico não conseguiu encontrar nada, é algo espiritual. Então, encaminhavam para que Jesus pudesse curar. É a mesma coisa que ocorre dentro da casa espírita. Só que aqui o trabalho a qual nós realizamos é um trabalho onde se trabalha no campo espiritual. E aqui nós vamos trazer o exemplo do Johnny. Vamos trabalhar no campo espiritual do Johnny Robson. E lá o dialogador e o médium começam a ter este diálogo, essa conversação. E lá o Johnny observa que o médium a qual está dando a passagem tem um espírito que fala do ano 1300, exemplo, 1300, falando que foi prejudicado e tudo mais. O Johnny começa a se assustar. Como assim 1300? Eu nunca prejudiquei ninguém. O Johnny começa a perceber que, então quer dizer que eu já tive uma outra vida. Interessante. Aí nós começamos a compreender. Então, esses irmãos que chegam até a casa espírita doente, com esses espíritos impuros, são esses espíritos que vêm. Olha de quanto tempo nós trouxemos o exemplo aqui da minha pessoa, do Johnny, 1300. Mas 1300 é longe, para 2020. Os espíritos, só a sede de vingança, de ódio que se tem, nunca foram auxiliados. Então, desde 1300 até 2020, esse espírito quer se vingar do Johnny, por não ter um esclarecimento e por não ter um auxílio. E graças a algum amigo do Johnny que trouxe o Johnny até a casa espírita, esse espírito vai ser encaminhado. Por vezes o espírito também não dá o braço a torcer, mas fica nas dependências da casa espírita até conseguir compreender, pedir socorro, pedir ajuda, pois como sempre falamos dentro da casa espírita, nós, espíritas, nós não temos que sair correndo atrás das pessoas. Vem cá na casa espírita que aqui é bom, que aqui nós vamos te curar. Não. Todos nós temos o nosso tempo, todos nós, vai chegar um momento, e aqui nós sempre falamos, não temos a oportunidade de trazer esse exemplo do nosso irmão Rubem, que o Rubem sempre traz o exemplo da dor. E ele sempre dá o seguinte exemplo e demonstração. Ele faz a batida. E nós perguntamos quem é? É a dor. E quando a dor bate na porta, nós não vamos, espera um pouquinho, não. Se não abrir essa porta, ela vai entrar pelas frestas, de qualquer maneira a dor vai entrar. Então, meus amados irmãos, esse exemplo a qual estamos trazendo, que o nosso irmão Rubens sempre traz em suas exposições, quando fala sobre a temática referente à dor, a dor vai bater na nossa porta a qualquer momento. Seja agora, seja amanhã, mas ela vai bater na nossa porta, se já não bateu. E como é que nós vamos estar? Vamos estar preparados? Ou vamos estar destruídos? Ou sem recepção? Mas de uma forma ou de outra, essa dor, ela vai bater na nossa porta. E nós temos que estar preparados para qualquer situação. Então, meus amados irmãos, referente a essa situação, que é um embasamento doutrinário, esses espíritos impuros são os obsessores, que acabam atormentando aqueles que por vezes têm essa dificuldade, não conseguem dormir, ficam ouvindo vozes e acabam ficando doentes. E lá nós vamos levar esse amigo, esse ente querido até a casa espírita para que ele possa receber um auxílio e também, quem sabe, melhorar conforme o seu merecimento. Dando continuidade. Contribuição do Espiritismo. Qual a contribuição do Espiritismo? Orienta o tratamento das obsessões. Então ele orienta a este tratamento da obsessão. E aqui entra um grande complicador. Todos nós, e quando falamos nós, o espírita, o não espírita, mas principalmente o espírita,
não aceita que ele possa também receber a obsessão, que nós possamos ser obsediados. É claro que quando nós vamos até a casa espírita e nos tornamos trabalhadores e começamos a frequentar a casa espírita, começamos a realizar a exposição, é lógico que a nossa vigilância ela tem que estar atenta a todo instante, pois qualquer janela ou porta aberta ou fresta aberta para um pensamento negativo é uma influenciação onde a nossa faixa de vibração, conforme nós formos vibrar de forma negativa, essa porta que está aberta é uma via enorme para que o obsessor possa nos influenciar a fazermos coisas totalmente erradas. Então, meus amados irmãos, por vezes nós, espíritas, não aceitamos e já é uma porta aberta. E eu não, sou espírita há mais de 15, 20, 30, 45, 50 anos e para mim não tem problema, nunca vou receber essa obsessão, não vou ser obsediado. Já estamos, pois nós não aceitamos que nós podemos passar por um tratamento. Esse é o grande complicador. Nós, espíritas, não aceitamos por vezes. Muitos não gostam quando nós falamos sobre essa questão da obsessão, pois nós achamos que nós somos os perfeitos. Não. Se nós não estivermos vigilantes, nós vamos estar recebendo essa influência negativa e vamos, sim, ser obsediados a todo instante se nós não nos vigiarmos. Então, nós temos que ter todo o cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, pois tudo isso vem contra nós depois. E será que nós vamos conseguir consertar isso? Então, o primeiro passo é deixarmos o orgulho de lado. Não. Nós não sabemos, nós estamos aqui sendo vigilantes, mas nós não sabemos. A qualquer momento, podemos passar por esse momento, dar uma recaída. Ninguém está livre disso. Todos nós podemos ter uma recaída. E agora, como é que vai ser? Pois nós somos falhos ainda. Como bem falamos, sempre. E aprendemos nas obras de Kardec, somos espíritos imperfeitos, vivemos em um mundo de expiações e provas, onde a ignorância a ignorância ela predomina muito forte, a maldade ela é muito forte ainda. É claro que todos nós estamos buscando um esclarecimento, buscando um auxílio para que possamos nos melhorar, que é o que sempre ouvimos dentro da casa espírita, é a nossa reforma íntima. Então nós vamos nos reformando, pouco a pouco, com muita dificuldade por vezes, mas nós estamos ali, tentando buscar essa reforma íntima, que por vezes se tem dificuldades, mas quando nós queremos nos esclarecer, queremos compreender e queremos progredir, temos as dificuldades, mas nós vamos vencendo essas barreiras no nosso dia a dia. Esclarece sobre o obsessor e o obsediado. Então, a contribuição do Espiritismo nos traz isso. Ele esclarece sobre o obsessor e o obsediado. Ainda sobre a contribuição do Espiritismo, demonstra a importância da participação do enfermo, a grande importância de todos nós nesse trabalho. E aqui quando falamos nós, mas nós, como nós? Sim, somos todos nós, passamos por essa situação. Então, por vezes, o Johnny não está livre de ter uma recaída. Pode ser um enfermo e esse enfermo precisa de ajuda, precisa de auxílio. E aqui entra o lado maravilhoso da doutrina espírita. Quando falamos doutrina espírita, falamos espírita mesmo, porque por vezes nós achamos que a doutrina espírita é o homem. Não, o homem tem os seus pensamentos, o ser humano falho, mas a doutrina espírita não. A doutrina espírita, ela está sempre de portas abertas para todos nós. Aí entra a questão do ser humano. Quando nós falhamos uma vez, tudo bem, podemos adentrar a casa espírita. Quando nós falhamos a segunda vez, a recaída, os irmãos da casa espírita já começam, fulano de novo está errando. Quando nós falhamos a terceira vez, pessoal, lá vem o Johnny de novo. Puxa vida, o que esse cara quer aqui, né? Atende ele aí. Quando nós erramos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não dá mais, olha, não vou atender mais o Johnny. O Johnny tá. Não, bota outro para atender, bota o fulaninho ali para atender o Johnny. Nós agimos assim, por vezes.
Mas, Johnny, como é que tu vai falar isso da casa espírita? Sim, acontece, nós somos falhos. Isso é que nós temos que entender, nós somos falhos ainda. E nós temos que aceitar isso. Não que ocorra todos os dias dentro da casa espírita, mas com os nossos pensamentos ocorrem. Ah, de novo fulano sempre falhando. Nós somos assim ainda. Todos nós somos assim ainda. Ah, fulano não pode ter chance. Ah, não, fulano de novo errando. Se o fulano está errando, é um problema a qual ele vai ter que acertar nessa encarnação. Ele tem essa dificuldade. Resta a nós, que somos espíritas e trabalhadores, que seguimos os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, auxiliar. É auxiliar aquele irmão que está passando dificuldade, ele não está conseguindo. Uma hora ele vai conseguir compreender. Ou talvez nessa encarnação não compreenda, terá que reencarnar mais uma vez, mas ele vai ter que compreender. Vai ter que compreender. De uma forma ou de outra, ele vai compreender. Então, essa importância do enfermo dentro da casa espírita para nós é de grande importância. Ele tem que participar para que possa se auxiliar e auxiliar aqueles que estão ao seu redor. Utiliza a terapêutica espiritual para a cura da obsessão. Então, o trabalho espiritual é que realiza essa cura da obsessão, pois a doutrina espírita ela vai nos apontando o caminho. Olha, as tuas vibrações, os teus pensamentos, o que tu está pensando, os teus desejos, isso tudo atrai para a obsessão. Então, a partir de agora, começa a pensar de maneira diferente. Começa a pensar em coisas boas. Então, essa terapia espiritual é maravilhosa, que ela vai nos apontando caminhos. E nós, interessante, esse caminho eu não tinha pensado. Não tinha pensado desta maneira. A gente acaba não pensando, a gente acaba tomando atitude imediata e acaba esquecendo que nós poderíamos resolver determinada situação de uma maneira diferente. Tratamento espiritual. Preces, evangelização, água fluidificada, passes e desobsessão. Prece. Quem de nós faz prece? Alguns podem dizer, eu faço todos os dias. Que bom que nós possamos continuar fazendo nossas preces. Outros já ficam, me esqueci de fazer hoje. Outros, eu não faço. Cada um de nós tem uma situação. Alguns fazem, outros esquecem, outros não fazem. Mas a grande importância para todos nós, meus amados irmãos, a prece. Nós termos o hábito de realizar a nossa prece, seja quando acordarmos, quando nós formos dormir, na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café. O importante é que nós possamos fazer a nossa prece. Ter esse momento de ligação com o nosso Pai, com os nossos amigos espirituais, que quando nós nos conectamos com a prece de coração e com fé, a nossa casa começa a irradiar. Mas agora, quando nós não temos o hábito da prece, aí as coisas acabam se complicando. Mas a prece ela tem um poder maravilhoso. Quando orada com muito amor, com muita fé e tendo essa conexão maravilhosa com o alto. Evangelização. A evangelização é de grande importância tanto para os nossos filhos como para nós. Por que tanto para o filho como para nós? Pois existem situações onde nós achamos que é somente levar o nosso filho até a evangelização. Deixa o fulaninho aí, ele vai ficar aprendendo e não tem problema. E tu? Depois eu venho buscar ele. Qual a tua participação dentro da casa espírita? Eu assisto às vezes uma exposição, mas eu descobri que tem uma evangelização. E meu filho é meio capetinha, sabe? Meio algo assim do demo. Então eu vou levar ele para a evangelização. Olha o pensamento do pai. Claro, estamos brincando, fazendo um gracejo aqui. Mas nós não precisamos? Precisamos. Aqui na Associação Espírita Caridade, a evangelização também está para devido à pandemia. Mas a nossa evangelização, enquanto as crianças estão em seus ciclos, os pais estão em um encontro de pais. Uma reunião com os pais, onde ali são debatidos diversos temas referente à família, referente aos filhos. Olha que importante, olha que interessante. Enquanto os filhos estão se evangelizando, o pai também está. Mas tem aquela situação, eu não vou participar, fulaninha que tem que aprender.
e tá com as coisas no corpo aí, então vou deixar o fulaninho ali. E o fulaninho começa a aprender as coisas dentro da casa espírita. Começa a aprender sobre Jesus, quem foi Kardec, entre outras coisas, brincadeiras. E quando chega em casa, começa a falar para o pai não entende nada. O pai já começa a se irritar, porque o filho começa a compreender, começa a entender coisas que ele não sabe. E começa a questionar coisas dentro do lar que o pai não sabe. Acaba, por vezes, tirando o filho da evangelização. Ou toma uma atitude maravilhosa de poder frequentar a casa espírita, que é a maneira mais certa. Então a evangelização serve para os nossos filhos e também para nós. Mas se de repente onde nós moramos ou a casa espírita a qual frequentamos não tem evangelização, nós podemos fazer o nosso evangelho no lar, praticarmos ou continuarmos assistindo à exposição doutrinária que se tem dentro da casa espírita. E os nossos filhos estão também se evangelizando. Mas todas as casas espíritas têm evangelização. Se não tem o grupo de pais a qual nós citamos aqui da Associação Espírita Caridade, não tem problema. Nós podemos frequentar qualquer outro dia de trabalho na casa espírita. O importante é que o nosso filho possa estar se evangelizando e nós também possamos estar seguindo, seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, independente do dia que a casa espírita abre os seus trabalhos de exposição doutrinária para o público, não tem problema. O importante é que tanto o filho como os pais possam estar se evangelizando. A água fluida, ela nos dá uma forte energia. A água fluida que aqui na Associação Espírita Caridade nós deixamos lá na recepção, bem lá na entrada, tem um lugarzinho já, preservado já só para água, reservado somente para água, aonde nós podemos colocar nossas garrafinhas, alguns trazem garrafa de 1 litro, outros de 2 litros, outros trazem bombona de água, não, estou brincando pessoal, não trazem bombona de água não, eles trazem suas garrafas normais, que essa água fluida ela vai, por vezes, nós vamos trazer o exemplo aqui da segunda-feira, por vezes nós frequentamos somente a segunda-feira da Casa Espírita, e lá nós levamos a nossa garrafinha de 1 litro ou 2 litros, essa água, por vezes, dura até a próxima segunda-feira. É o que vai nos deixar bem, é o que vai nos dar a energia para podermos continuar seguindo o nosso dia a dia com as dificuldades. Então a água fluida ela nos dá uma energia, ela nos dá mais vida. Por vezes nós acabamos não acreditando, essa água fluida é água normal. Mas quem toma água fluida sabe que o gosto dela é diferente, pois ali sempre é aplicado um remédio pelos nossos amigos espirituais e dependendo da situação em que nós estamos, com água fluida acaba passando determinada situação a qual nós estamos passando por esse momento, uma dor na barriga, uma dor no peito, uma dor de cabeça, nós tomando água fluida, ela acaba passando, deixando bem claro, meus amados irmãos, que toda essa situação depende do nosso merecimento e se nós estamos ali com muita fé, com muito amor, praticando esses trabalhos dentro da casa espírita. O passe, na Associação Espírita Caridade, o passe é espiritual e a modalidade é de passe espiritual. Em outras casas espíritas tem o passe, que é o passe coletivo, onde tem o médium, o médium passista, onde ele vai dando passe aos irmãos que vão adentrando no determinado local, sentam-se ali e ali é aplicado o passe individual. Aqui na Associação Espírita Caridade é dado pelos amigos espirituais conforme o merecimento de cada um de nós. Então, não que todas as casas espíritas têm que utilizar, não. Cada casa espírita utiliza. O passe é o mesmo, só que em casas espíritas é individual e aqui na Associação Espírita Caridade ela é dada pelos amigos espirituais conforme o merecimento de cada um de nós. É o chamado passe coletivo. Desobsessão, que é o trabalho ao qual nós estamos realizando nessa segunda-feira, e é um trabalho de desobsessão, como bem falamos, estamos encerrando esse módulo, o módulo da obsessão, então existe este tratamento todas as segundas-feiras na Casa Espírita, o tratamento de desobsessão, que é o que está ocorrendo nesse momento, onde nós vamos trabalhar no campo espiritual dos irmãos, e ali nós vamos poder saber
o que está acontecendo, quem está perturbando, vamos poder encaminhar esse espírito para que ele possa reencarnar para poder reajustar o que não conseguiu acertar em um passado. Então, esse é o tratamento que ocorre nas segundas-feiras na Casa Espírita. Mas voltamos a frisar e reforçar que os trabalhos da Casa Espírita externo estão todos eles, né, interrompidos devido ao Covid-19, a pandemia a qual está ocorrendo. Então, a Casa Espírita ela está fechada neste momento. Contribuição da vítima de obsessão. Aquele que é vítima da obsessão, que foi fisgado pela obsessão. O que ele tem que fazer? Qual a contribuição? Fazer prece. Se eu não faço prece, eu vou começar a fazer. Compreender o que é obsessão. Tem que compreender o que é obsessão. Eu sei que obsessão é um espírito que tem más tendências que influencia aqui na minha pessoa e eu, conforme minha faixa de vibração estiver muito irritado, ele vai interagir, eu vou. Então isso é obsessão. E aí nós vamos conseguindo compreender. Então é compreender o que é obsessão, para que nós possamos conseguir contribuir também e auxiliar a nossa ajuda, né, íntima, a nossa melhora íntima, para que possamos sair dessa obsessão. Aceitar os semelhantes. E quando falamos aceitar os semelhantes, nós por vezes acabamos não aceitando a opinião das pessoas. O que vale é a nossa opinião. O do fulano não vale. E quando o fulano traz a opinião, nós nos irritamos. Então nós temos que aceitar os que são semelhantes a nós. O fulano é igual a minha pessoa, mas eu não vou aceitar. E nós acabamos nos perdendo no meio dessa caminhada. Então, aceitar os semelhantes, vigiar pensamentos, sentimentos e palavras, vigiar o nosso pensamento. Qualquer coisa que esteja, principalmente agora, com essa pandemia que está ocorrendo, e com tantas mortes, e com tanta coisa que se tem na televisão, na mídia, nas redes sociais, nós acabamos, por vezes, nos irritando com determinada situação. Vigiar os nossos pensamentos. Olha o que o fulano está fazendo! Não, tem que tirar o fulano dali. Não, está errado, isso é errado. Já é um pensamento negativo, a gente já está bravo, já está irritado com o fulano que nem está nos ouvindo. O nosso sentimento referente à situação, o fulano morreu, era uma pessoa tão boa. Vamos amenizar. Se o fulano foi dessa maneira porque tinha que ir, e só a Deus cabe esse julgamento. Então, se tem alguém aqui que vai julgar, não vai ser nós. E sim o nosso Pai maior que sabe o que está fazendo. Ele sabe. O Pai nunca abandona o seu filho. E se algo está acontecendo, é porque nós estamos resgatando e passando por uma prova. Mas não cabe a nós, seres humanos, querermos justiça ou querermos julgar alguém. Não cabe a nós julgarmos qualquer pessoa, seja da nossa família, seja que não seja da nossa família. Então, não cabe a nós julgarmos. As palavras a qual nós vamos citando, nós vamos falando, vai machucando alguém, vai prejudicando alguém, temos que saber falar, sabermos ser carinhosos com aqueles que nos rodeiam, para que nós possamos nos prejudicar durante essa encarnação e prejudicar aqueles que convivem conosco. Estudar a doutrina espírita, começar a frequentar a casa espírita, estudar e começar a praticar, saber o que é a doutrina espírita mesmo, o que ela nos ensina, o que ela nos passa, o que nós vamos aprender com ela, é algo que vai nos fortalecer? Não. Estudar a doutrina espírita é um passo importante para todos nós. Não cultivar a depressão. Não é ficar cultivando a depressão. Como? Não estou aguentando mais isso, eu estou pensando já em fugir de casa, eu vou pedir as contas no serviço, eu estou só por brigar com alguém, estou irritado. Começa a cultivar a depressão, começa a se sentir sozinho, começa a se isolar do mundo e começa a viver o seu isolamento sozinho. Seu isolamento social, que vive sozinho mesmo. Não dá oi para o pai, não dá oi para a mãe, a família não existe dentro de casa. É um isolamento sozinho. Então, não cultivar essa depressão. Ler e meditar sobre o Evangelho de Jesus. Se nós temos Evangelho em casa, vamos ler um pouquinho. Ler um trecho do Evangelho. Se nós temos ali os livros da coleção Fonte Viva, vamos fazer
uma leitura de harmonização para que possamos levar a nossa vida com amor, com carinho, sem esse desprezo, sem esse rancor, nós possamos levar mais amor, mas que nós possamos ali ler, compreender. Então aqui traz ler e meditar sobre o Evangelho de Jesus, ler sobre o que Jesus fez, ler um pouco sobre os trechos, sobre os exemplos a qual ele nos deixou, começar a nos incentivar assim. Buscar ser tolerante e tentar, acima de tudo, perdoar o próximo. Buscarmos ser tolerantes com a nossa companheira, com o nosso companheiro, com os nossos filhos, sermos mais tolerantes. Que por vezes o filho, pai, não quero saber, mas pai, eu só queria, não, nem deixa o filho perguntar, o filho só queria saber se poderia auxiliar com os temas da escola e nós já acabamos já não querendo atender o filho, já sendo tolerante. Tentar, acima de tudo, perdoar o próximo. Talvez este seja para todos o mais difícil, perdoar o próximo. Como nós vamos perdoar aquele que matou o nosso filho, nossa filha, o nosso pai? Se nós fomos traídos por uma conversa, se nós fomos pessoas que fomos sempre prejudicados, como é que nós vamos perdoar? Perdoamos quando nós compreendemos. Quando nós não conseguimos compreender e não temos esse entendimento, nós não vamos perdoar. Mas quando nós começamos a aplicar, meditar sobre Jesus, ver o quanto Jesus passou, e aqui nós trazemos o exemplo de Jesus, que para nós é sempre um exemplo maravilhoso. Jesus morreu como? Morreu crucificado, certo? Mas morreu sempre fazendo a caridade, exercendo o amor ao próximo. E quando Jesus foi crucificado, o que ele fala quando ele está sendo crucificado? Pai, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Mesmo sendo crucificado, mesmo sendo torturado no final da sua existência, Jesus pede para que perdoe aqueles que estão prejudicando a sua pessoa. Pois eles não sabem o que estão fazendo mesmo. Pois aqueles espíritos lá estavam sendo influenciados. Esses espíritos, no caso, encarnados, aqueles que estavam judiando de Jesus, estavam sendo influenciados. Quantos não foram tocados quando estavam torturando? Claro que existiam muitos na época de Jesus que torturavam sem sentimento nenhum. Mas quantos não tinham sentimento? Quantos não choraram a morte de Jesus? Mas mesmo assim, Jesus, perdendo a vida de maneira cruel, acaba perdoando aqueles a qual estão prejudicando a sua pessoa. Então, fica essa lição e esse exemplo, que é um exemplo triste pela perda de Jesus, mas ao mesmo tempo é um exemplo maravilhoso para o nosso aprendizado, que é o amar ao nosso próximo e perdoar os vossos inimigos. No combate à obsessão simples, é essencial provar ao espírito que não se está iludido por ele. Cansar-lhe a paciência, demonstrando paciência para com ele. O tempo varia com o caráter do espírito. Então, vai se passando o tempo e as nossas atitudes, conforme nós vamos compreendendo dentro da casa espírita, vão mudando. E aqui nós temos uma imagem bem interessante nesse slide, que relata ali, sim, uma moça sentada na mesa, onde o espírito obsessor está ali atormentando ela. Mas por que está atormentando ela? Na primeira imagem, sem luz, sem nada, né? Não tem luz nessa primeira imagem. Então, ali relata muito bem, não tem ligação nenhuma com o alto, não faz prece, nem sabemos, de repente, não acredita em Deus. Está ali o espírito, né, obsessor, atentando de tudo quanto é jeito essa moça. Já na outra imagem, na outra figura ao lado, a moça está sentada, orando. E olha aquela luz, aquela chama linda, maravilhosa ali do lado, ao redor dela. Na verdade, acobertando ela. É a nossa energia, é o momento que nós estamos tendo a conexão com o Pai. O obsessor já sai desanimado, pois não consegue mais a conexão
com essa moça, com esse espírito encarnado ali, pois ela já começa a fazer sua prece, ela já começa a orar, ela começa a pedir auxílio, já começa a ter essa conexão com Deus. Então, o espírito obsessor já sai fora. Então, de grande importância nós realizarmos a nossa prece, nós nos espiritualizarmos, nós começarmos a frequentar alguma coisa, que nós possamos levar o nosso pensamento até o Pai maior. Então fica mais um aprendizado através desse slide aqui, dessa imagem a qual nós estamos falando. Ainda no combate à obsessão simples, o espírito obsessor deve ser tratado com severidade, mas com benevolência. Vencê-lo pelos bons modos e orar por ele. Então o espírito obsessor deve ser tratado com severidade. Tem que ser severo com ele. Não vou abrir essa porta a qual vocês querem que eu abra. Não vou tirar esse pensamento. Mas vamos ser benevolentes, vamos auxiliar esse espírito que com certeza precisa de ajuda. Aí onde nós podemos fazer a nossa prece, encaminhar esse espírito para que ele possa ser auxiliado, vencê-lo pelos bons modos e orar por ele. Nós temos que orar por esses espíritos, como bem falamos. Orar para que ele possa ser encaminhado, para que os espíritos de luz possam auxiliar. Nós estamos fazendo a nossa caridade com o nosso próximo. Mas o próximo não é aquele que é vivo? Não. Com vivo e com morto. Com desencarnado também, com os espíritos obsessores, é a forma a qual nós estamos auxiliando aqueles que estão nos obsediando. Então nós estamos exercendo a nossa caridade com esse que já desencarnou. No combate à fascinação, procedimento único com a vítima. Convencê-la que está sendo iludida. Então, nós convencê-la que está sendo iludida. E de fato, quando nós estamos recebendo essa influenciação, nós estamos sendo iludidos. De situações, mas por que eu briguei com fulano? Se eu me deu tão bem com fulano, mas não, tem coisa errada. Nós acabamos sendo iludidos com situações, com conversas. Olha, se tu fizer isso com fulano, com beltrano, mais adiante tu vai conseguir coisas boas para ti. Olha que legal. Não, nós estamos sendo iludidos para que nós possamos prejudicar os nossos amigos, o fulano e o beltrano, e nós também vamos nos prejudicar. Convencida, o caso passa a ser de obsessão simples. É uma obsessão bem simples, que é só influenciação, é só algo que nos desperta pela nossa faixa de vibração. E nós não conseguimos sair dessa faixa por vezes. Nós vivemos em uma vida onde somos constantemente influenciados por essa obsessão simples. Não é fácil convencer. Algumas vezes é impossível. Às vezes acaba não sendo fácil de convencer. E até algumas vezes ela é impossível, né? Com essa fascinação que nós temos. Mas isso nós vamos aprendendo ao longo da nossa existência, né? Com essas questões que nós acabamos nos prejudicando aí, a nós mesmos, pela nossa invigilância e nossos pensamentos. Ninguém pode curar um doente que se obstina sem conservar o seu mal e nele se compraz. Então ninguém pode curar um doente que se obstine em conservar o seu mal. Do que adianta nós querermos auxiliar o nosso próximo se nós continuamos sendo pessoas más? Vocês podem fazer assim e tá bom. Mas e tu, Johnny? Não, eu não preciso. Já fiz, tenho tantos anos de espiritismo e não preciso. Quer dizer então que tu é o rei, tu não precisa. Não, eu não preciso. Não. A minha moral está sendo zero. E a doutrina espírita trabalha com a questão moral. Então nós temos que estar sempre nos vigiando por essas questões, pois por vezes nós acabamos nos machucando e, como dizem, se quebrando pela questão moral que por vezes nós não temos. Quem a sofre age contra a sua própria vontade. No combate à subjugação agora, quem a sofre age contra a sua própria vontade. Tem que contar com a ação de outras pessoas. Magnetizador espírita aplicando passes. Então tem que contar com a ação de outras pessoas. Os irmãos que trabalham na casa espírita. Magnetizador espírita aplicando passes. Temos que ir até a casa espírita para nós podermos ser auxiliados e podermos encaminhar esses espíritos a qual estão nos obsediando.
Autoridade moral de um dialogador. Preces fervorosas, potencializadas por grupos. Voltamos lá no início da nossa exposição, quando falamos que enquanto os irmãos estão assistindo a exposição aqui no salão, outros irmãos estão, os médiuns, trabalhando em outra sala, com essa situação aqui. A autoridade moral de um dialogador. O dialogador tem que ter essa questão moral. O dialogador que está trabalhando com os médiuns. Porque imagina só, o obsessor está ali para dar uma passagem em algum médium e de repente, eu vou falar com esse dialogador. Esse dialogador aqui gosta de tomar uma cervejinha, gosta de fumar um cigarrinho, eu vou em cima dele. E começa a falar e vai atacando o dialogador por esse sentido, pelo lado do vício, da bebida, do cigarro. E reforçamos aqui, a doutrina espírita não é contra quem fuma, quem bebe. Cada um faz o que quer, meus amados irmãos. Nós não condenamos ninguém. Mas aqui nós falamos da questão moral. De nada adianta o espírito chegar ali, o dialogador querer conversar com o obsessor. Não vai ter diálogo, porque o obsessor já vai achar, o que tu quer falando comigo? Tu fuma, tu bebe? Vai começar a falar um monte de coisa para o dialogador tem que ter o pulso firme. Mas de nada adianta o dialogador ter o pulso firme se sua moral ela acaba sendo bem baixa. Preces fervorosas, enquanto um dos trabalhadores está dando a passagem para o espírito, os outros irmãos que não estão em comunicação estão ali fazendo sua prece para auxiliar esse espírito para que possa ser esclarecido e ser encaminhado para junto dos amigos espirituais. Então esses grupos são utilizados dentro da casa espírita para o auxílio a este espírito obsessor. Autoobsessão. Pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pergunta 467 do Livro dos Espíritos. Resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, os espíritos se apegam pelos desejos, como bem traz aqui nesse slide, pelos desejos, os que chamam, aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, tudo que nós atrairmos de pensamento negativo, nós vamos estar atraindo esses espíritos obsessores. Então, que nós possamos pensar de maneira diferente, pensar na benevolência, pensar no amor ao próximo, em exercer a caridade. Mas agora, se nós pensarmos de maneira incorreta, nós vamos atrair esses espíritos obsessores. A análise. Daí a necessidade de se fortificar a alma e de obsidiar o trabalhar no seu próprio melhoramento. Então, essa é a análise da autoobsessão, que traz muito bem essa questão. Daí a necessidade de se fortificar a alma e de obsidiar trabalhar no seu próprio melhoramento. Então, você já tem que trabalhar no próprio melhoramento dele. Não adianta nós querermos, vamos ajudar, mas tem que querer, ele tem que se melhorar. Então tem que ter essa melhora também do espírito. Ele uma hora vai ter que compreender, ele vai pedir socorro, ele vai pedir ajuda. Esse espírito obsessor de tanto atormento, uma hora ele vai pedir ajuda. Porque já está sendo auxiliado, mas agora é com ele. E se ele não quiser, aí já é uma outra situação, a qual ele vai agravando muito mais pontos negativos do que positivo para a sua próxima encarnação. Participação da família. O problema do obsediado não é só dele. A família deve. A família, todos nós, o que nós devemos fazer? Aceitar essa situação de que o nosso filho, de que o nosso pai, de que nós estamos passando por esse problema da obsessão. Nós estamos sendo obsediados e nós precisamos deste auxílio. Nós precisamos aceitar que o fulano está passando por essa situação. Nós temos que ser parceiros do fulano. Buscar compreender. Nós temos que compreender, temos que achar uma solução para poder ajudar o fulano. Ajudar sem preconceitos. Como ajudar sem preconceitos? Ajudar esse obsediado louco do demônio, aí fica enchendo na volta aí. Não adianta ter preconceito. Nós temos que ter atenção e amor para com aquele irmão. Mas é chato. Mas é o nosso familiar, é o nosso ente querido, é o nosso resgate. E nós não queremos entender. Dificuldades na cura da obsessão. Imediatismo e falta de continuidade. Nós não damos continuidade na casa espírita. Se nós somos encaminhados para vir na segunda-feira, que nós falamos lá no início também da exposição, encaminhados para vir na segunda-feira, depois que nós saímos da segunda-feira, vamos para o CIED, que é um curso introdutório da doutrina espírita. Nós não queremos, já paramos ali no segundo estágio. A estudar na casa espírita, eu só queria tirar esses espíritos ruins de mim, agora eu não quero trabalhar. Nós não queremos de imediato, nós queremos ajuda imediata,
Mas nós não vamos até a casa espírita, e quando vamos até a casa espírita, nós passamos por esses procedimentos, nós não queremos dar continuidade. Então, eu quero ajuda imediata, mas eu não quero continuar o meu tratamento. Eu quero parar, porque já curou, já passou esse problema aí de obsessão, então para mim tá bom. Então, a dificuldade que nós temos de curar essa obsessão, pela falta de continuidade que nós não damos. Indiferença ao esforço próprio. Nós temos que ter esse esforço, mas, indiferente disso, nós temos que nos esforçarmos pelo que nós queremos. Um auxílio. Nós queremos esclarecimento, nós queremos o consolo, nós queremos melhorar isso. Mas é com nós. Necessidade de mudança interior. Estamos tendo a oportunidade de nos melhorarmos, de mudarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes no nosso dia a dia com a nossa família, no meio social, dentro da casa espírita. E nós não queremos. Então, necessidade de mudança interior. Não são poucos aqueles que logo que melhoram, abandonam as disposições de trabalho e progresso. Essa é a parte mais complicada, que nós não queremos o nosso melhoramento, nós não queremos esse progresso na casa espírita. Nós achamos que não estão mais ouvindo, não estão mais enxergando, acabou tudo. Não, momentaneamente, mas nós não queremos continuar. Exemplos nós temos bastante, nós poderíamos citar aqui, mas nós não vamos estar trazendo estes exemplos, mas nós temos diversos na nossa família, com amigos, com essa situação, que tem a mediunidade, aonde conseguem ouvir, conseguem enxergar, mas não querem trabalhar. Tem medo, ou são muito ocupados mesmo com as suas situações, com a sua vida particular e acabam, não, deixa para depois. Talvez o depois seja tarde demais. Mas como na doutrina espírita, tudo nós aprendemos, quando falamos em tarde demais é com nós mesmos, mas a doutrina espírita ela está sempre nos atendendo a todo momento, a todo instante. Ainda sobre a dificuldade na cura da obsessão. Havendo resistência do obsediado, o caso complica-se. O obsediado sofre duplamente. O problema é adiado. Então, se tem uma resistência desse espírito obsessor, o caso acaba se complicando. O obsediado, ele acaba sofrendo duplamente. E o problema é adiado. Então, nós temos que cuidar, sermos vigilantes e sermos mais pacientes com nós mesmos, meus amados irmãos, para que nós possamos auxiliar esse espírito que está nos obsediando e não deixar de ajudar, pois ele precisa sim de ajuda. Vamos para a nossa reflexão, onde nós vamos finalizar o nosso trabalho, mas que fique para todos nós esse grande aprendizado na noite de hoje. Então vamos para a nossa reflexão. Seja, todavia, qual seja o recurso utilizado no socorro ao padecente do flagelo obsessivo, somente o obsediado pode oferecer o indispensável requisito para a própria saúde, que no caso é a reforma íntima, a nossa reforma interior. Então, meus amados irmãos, todos nós temos os nossos graus de dificuldade. Todos nós passamos por diversas situações, todos nós temos a questão de julgarmos o nosso próximo. Nós vivemos sempre praticamente julgando o nosso próximo, mas acabamos esquecendo como nós chegamos até a casa espírita, como nós estamos trabalhando dentro da casa espírita, pois da mesma maneira a qual o nosso irmão chegou até a casa espírita com dificuldades, foi a mesma maneira que nós chegamos. O meu amigo não sabe nada sobre a doutrina espírita. Eu também cheguei na doutrina espírita não sabendo nada e ainda frequentava outras religiões. E passado muito tempo eu comecei a frequentar a casa espírita. O meu amigo nunca teve base nada, mas chegou até a casa espírita e está compreendendo. Então não cabe a nós, meus amados irmãos, julgarmos o nosso próximo. Sim, auxiliar o nosso próximo. E quando falamos o próximo, é ao encarnado e ao desencarnado.
Cabe a nós, meus amados irmãos, compreendermos e que essa reflexão sirva de grande aprendizado para todos nós. Que possamos todos continuar seguindo os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, que possamos continuar com a nossa família nesse momento de dificuldade a qual todos nós estamos passando, que por vezes nós queremos viajar para ver os familiares, mas essa via da internet é maravilhosa, onde nós podemos reencontrar todos os nossos familiares e amigos. Então ficamos todos na paz do Cristo e, só pra, como de costume, né, obrigado a todos por terem nos assistido e até a próxima semana. Que assim seja.